A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vamos estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. Como eu fico grato a Deus por tudo que Ele é sobre as nossas vidas. O que seria de nós se não fosse o Senhor? E é por isso que eu quero falar hoje, Tu és a fonte. A nossa fonte, a nossa origem é o Senhor Jesus. Quando a gente vai para o início da Bíblia, lá em Gênesis, o início, o começo de todas as coisas, Deus, então, quando criou Adão, trouxe-lhe um fôlego de vida. Deu a ele um espírito vivente, deu vida àquele boneco de barro que estava sendo feito. Interessante que quando a gente vai ver do que o corpo é composto, a gente vê que realmente toda a matéria, tudo aquilo que está no barro, na terra, o corpo também tem. Olha, demonstra realmente aquilo que foi feito lá no início com Adão e Eva. E quando eu vou para esse contexto então da minha origem, do meu início de vida, eu vou trazer à minha memória tantas coisas. Quem eu sou, onde eu nasci, qual família eu pertenço, aonde eu estou, cidade, país, enfim, são tantas coisas que demonstram a nossa origem, a nossa fonte, humanamente falando. Porém, há uma fonte inesgotável, que é o Senhor Jesus, espiritualmente falando. Ele é a nossa fonte, sempre será. E eu tenho que ter isso em mente. E é isso que eu quero ler aqui na palavra de Deus, em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai, o Deus, o Pai, o Criador, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Olha só que interessante. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A nossa fonte é o Senhor Jesus. A nossa bênção vem do céu. E Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, se humanamente falando, nós temos uma origem, um princípio, dentro daquilo que somos humanamente, dentro do corpo, da matéria, espiritualmente, Ele já nos elegeu antes disso, antes da fundação do mundo. Por isso que nós temos o Espírito do Senhor sobre as nossas vidas, porque o fôlego de vida do Senhor está em nós. Por isso que a palavra de Deus diz que o pó volta à terra, da onde veio, mas a alma, o Espírito, volta a Deus que o deu. Então, meu amigo, minha amiga, nós temos uma origem, uma fonte que é o Senhor Jesus. Por isso que nós apregoamos as boas novas, o Evangelho, para que nós venhamos aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, para que nós venhamos voltar à nossa origem, para que nós venhamos voltar à nossa essência e estar com Cristo para toda a eternidade, para toda a glória. Por quê? Porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Há um destino para mim e para você, e é aonde nós vamos morar eternamente, que é com o Senhor Jesus. João nos traz isso. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, para onde eu estiver, vós estejais comigo. Então, a nossa fonte é Jesus Cristo. Nunca se esqueça disso. Uma vez diante dos discípulos, algumas pessoas questionaram, foram embora, ficaram tristes com Jesus, e Jesus falou assim: por que vocês também não acompanham eles? Vão embora. E aí então Pedro falou assim: não, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Isso é uma realidade. A nossa origem, a nossa fonte é o Senhor Jesus. Que isso possa ser uma realidade sobre a sua vida. Se você ainda não reconheceu Jesus como teu único e suficiente Salvador, faça isso. Não perca tempo. E saiba que Ele é a tua fonte. Vamos estar orando, colocando isso diante do Senhor, para que nós venhamos estar firmados na nossa fonte, na nossa origem. Senhor Jesus, Pai, como nós somos dependentes de Ti. O Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos conhece, meu Pai. E há uma fonte inesgotável, que é o Senhor, que nos traz o sustento de cada dia e, por fim, uma vida eterna. Que o meu irmão, que a minha irmã, possa alcançar isso em Ti, Jesus, reconhecendo o Senhor como único e suficiente Salvador e todos os dias permitindo que essa fonte venha nos alimentar para que nós venhamos continuar prosseguindo para o alvo em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém.